Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui para mais um episódio do nosso podcast Novos Começos. E eu tenho certeza que essa história vai inspirar você. Vamos lá? Oi, gente, pois é, e hoje a gente tem conosco o Paulo César, que para nós é o Cezinha, gente. Vamos lá? Seja bem-vindo, César. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que a história do César vai te inspirar muito. E por isso eu vou pedir no final, mas já vou pedir agora também. Não esquece de fazer duas coisas. Deixa uma curtida aí para as redes sociais entenderem, né? Para o YouTube entender a relevância desse vídeo. E também compartilha com o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a sua vida. César, a gente tem aí uma jornada, né? Já temos alguns anos caminhando juntos, né? Bastante, né? Os nossos caçulas eram pequenos ainda, né? É verdade, né? É verdade. César, a nossa temática aqui nessa gravação é falar sobre novos começos. E eu queria começar a sua história do começo. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Você se converteu como? Você já nasceu no lar cristão? Como é que foi aí o seu início com o Senhor? Então, o meu início demorou bastante, né? Eu não nasci num lar cristão. Meus pais eram todos católicos. Hoje a minha mãe é cristã, evangélica. Glória a Deus. Meu pai ainda não, mas estamos orando por ele. Uhum. Então, assim, eu vim de uma família simples. Tenho 2 irmãos, uma irmã. Uhum. Eu sou o caçula dos homens. E a minha vida, assim, teve um passado assim meio que tenebroso, né? Sério? Eu com 13 anos, por vontade, por curiosidade e por influência de pessoas que eu achava que eram amigos, né? Me ofereceram drogas e eu fui, né, para esse mundo. 13 anos? 13 Meu Deus. anos. 13, mas é muito novo. 13 para 14 anos, né? Sério? E tudo começa numa cervejinha, né? Tudo começa, né, num baseado, né? Que nem eu estava conversando hoje com uma amiga e ela falou assim, a gente já não vai, né, por crack, para cocaína. Então, assim, tudo começa na cerveja, tudo começa num baseado, né, na maconha. E com 13 anos eu iniciei essa minha vida da adicção. E você começou com bebida ou você já começou com cigarro? O que foi? Comecei com a bebida, né, a cerveja e cigarro. Já fumava cigarro com 13 anos. 13 os amigos anos. te ofereceram, te desafiaram, como é que foi isso? Sim, os amigos, né, entre aspas, né, eles oferecem, né, e a curiosidade, né, de conhecer, né, assim, foi grande e eu acabei experimentando e, como a gente sabe, né, uma pessoa que vicia nas drogas, ela tem uma predisposição em gostar, né, da química, da droga, do álcool. E assim vai se desenvolvendo cada vez mais e quando você vê, você já está viciado. E os seus pais não percebiam? De instante, não, eles não percebiam, né? Sabia que eu bebia cerveja, que eu fumava cigarro. Mas nessa idade, mesmo assim, eles não se posicionaram? Não. Entendi. Assim, eu sempre tive meus pais presentes, né? Uhum. Assim, davam o melhor, né, pra gente, embora, né, foram 4 filhos, então assim, meu pai sempre batalhou para criar, né, para educar, mas assim, eles, de instante assim, eles não falavam nada, né? Uhum. E foi assim, né, que começou, né, e fui, 14 anos, 15, quando foi para os 17 anos, eu experimentei a cocaína. Meu Deus. 17 anos, né? Muito novo, eu não esqueço, E assim, quando eu usei a primeira vez cocaína, eu usei muito, então assim... para mim foi como se descobrisse algo novo. Sim. Né? Aquele vazio que o ser humano tem dentro de si, né? Uhum. Eu procurei preencher com isso, né? Com a droga, com a cocaína, e assim foi, né? 17, 18, né? E quando eu cheguei nos meus 23 anos de idade, eu experimentei o crack. Meu Deus. Então foi assim, foi bem complicado, foi uma vida... Como que você era funcional? Você trabalhava, você conseguia ter uma vida profissional normal? Como que era isso? Sim, eu conseguia trabalhar, né, sustentava o meu vício,
né? Tudo que entrava na minha mão ia para as drogas. Eu lembro, quando eu era menor, eu trabalhava, ajudava meus pais, né, com metade daquilo que eu ganhava, só que eu gastava a minha parte e daqui a pouco estava lá pedindo dinheiro para ele, principalmente para minha mãe, que era uma codependente, né, minha, né, é uma pessoa que eu manipulava, não só ela, como meu pai, para conseguir aquilo que eu queria para usar, né, a droga. Então, assim, eu trabalhava, sempre trabalhei, né, todo esse tempo, nunca fui uma pessoa que ficava sem trabalhar, sem trabalho. E aí você foi nesse estágio até quando? Onde que foi o momento do chega, onde você entendeu que você precisava de ajuda e que precisava parar com isso? Então, na verdade, né, eu acabei de lembrar aqui, né, quando eu tinha 18 anos, né, eu servi o tiro de guerra e, para mim, assim, o fundo do meu poço começou ali. Porque quando eu tinha 18 anos, estava servindo tiro, sempre quando começa o tiro de guerra, né, no início, o prefeito ele faz uma solenização, aí todos marcham ali para o prefeito, não sei se hoje ainda é feito isso. Então, numa noite anterior, né, eu tinha usado cocaína, tinha usado maconha, e saí com mais um colega, né, que fazia o tiro de guerra, e mais um outro que tinha feito um ano anterior. E nessa noite eu estava tão louco, tão alucinado, tinha usado muita cocaína, muita maconha, bebida, e nós fomos andar de carro numa quebrada para poder usar mais. E quando eu chego, né, nesse lugar, nessa quebrada, né, que falam, né, um lugar escondido para usar, e ali nós deparamos com a viatura da polícia, né, e ali, né, estava usado, estava louco, os colegas que estavam ali no carro também, estava muito, muito louco, né, de cocaína, de maconha, e demos de cara, né, com o carro ali da viatura e acabou parando de frente com a gente, enfim, né, ao dar geral, eu estava tão louco que eu estava com a maconha no bolso, cocaína no porta-luva, e eu lembrei da cocaína, peguei e joguei no meio do mato, né, naquele desespero de não ser pego, só que eu esqueci da maconha no meu bolso. E na hora que o policial deu a revista, pôs a mão no meu bolso, ali caiu, parece que foi tirado assim o chão dos meus pés, né? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E, enfim, né, fomos levados para a delegacia com 18 anos. Eu falei, e agora? E agora? E como pegou no meu bolso a droga, né, eu acabei assumindo a responsabilidade, eu falei que era minha, e foi muito difícil esse momento, porque eu tinha 18 anos, eu não respondia por mim mesmo, precisava dos meus pais para assinar ali, né, por aquele ato, né, que naquela época o artigo era 16, né, que era viciado, né, porque foi pego uma trouxa só de maconha, se talvez fosse muito mais, daria como traficante. Então, assim, foi muito difícil, porque eu precisei esperar ali, né, eles ir chamarem meu pai, e quando meu pai chegou na delegacia, eu não tinha cara para olhar para ele. Eu falei assim, o que eu fiz com a minha vida? Então, assim, uma pessoa que está passando por esse momento, ela não somente sofre, mas faz seus pais sofrer. E aquilo ali foi muito forte que aconteceu comigo, porque para mim tinha acabado tudo. Esse é um lado terrível, né, da droga. A droga é uma doença contagiosa, porque ela não atinge só a pessoa. Às vezes as pessoas falam, mas eu só estou fazendo mal para mim. Mas não é uma verdade. Todo mundo que está ao redor, toda a família sofre. Sofre muito, né? Então, assim, hoje eu vi o quanto eu fiz a minha mãe, meus pais, né, sofrerem, né? Sim. Porque quantas madrugadas, né, eu chegava tarde, às vezes amanhecia, né? Houve uma época assim, né, depois dessa fase, né, que eu fui preso, respondi, né, um processo, enfim, deu uma pena de multa. Naquela época eu paguei um salário mínimo, né? E fui liberto, mas assim, aquela marca ficou, né, na minha vida, né? O César, ele foi preso
por causa de droga, por causa de ser um usuário, né? Fiz os meus pais sofrerem e passou. Eu cheguei a ficar 4 meses sem usar maconha, né, e qualquer outra droga, mas assim, eu já tinha desenvolvido dentro de mim aquela predisposição, então Sim. eu não conseguia ficar sem mais. Tanto que eu voltei a usar, né, e como eu disse, com os 23 anos eu experimentei o crack, e o crack assim foi o fim da conta. Foram 3 anos de degradação, sabe, que aí descendo, a palavra do Senhor fala que Ele nos tirou, né, de um charco, de um poço, né, e Sim. eu estava ali realmente vivendo aquele momento, esse charco, eu estava atolado nas drogas e não conseguia sair daquilo. Primos, tias que eram cristãos falavam de Jesus para mim, só que eu ouvia por aqui, só Sim. que assim, aquela semente foi lançada, né, no Sim. meu coração, Sim. só que no momento era tão forte, né, a dependência, né, o uso, a obsessão, a compulsão em querer usar, né, mais e mais, era tão forte que eu não conseguia sair disso. Entendi. Até que aos 26 anos de idade eu estava no meu limite. 13 anos de uso. Foram 13 anos de uso, e com 26 anos de idade, eu lembro que o último dia que eu usei o crack, que era a minha droga de escolha naquele momento, Sim. eu saí, né, estava trabalhando como motorista, fazia entrega, fazia cobrança, e numa manhã, dia 8 de novembro de 2000, eu saí fazendo cobrança, isso de manhã, sabe? Eu não tinha hora para usar, Sim. não era de noite, né? Era durante o dia, era trabalhava, eu não sei como que eu conseguia, mas era tão forte o desejo de usar, né, a compulsão que eu estava no momento, que não tinha hora. Então, assim, eu peguei a moto, eu lembro que eu saí fazendo cobrança, né, de mercado, açougues, padarias, e eu recebia, ia na boca, comprava droga, usava, ia, recebia mais, ia, e isso comecei entre umas 10, 11 horas da manhã. E quando foi umas 2 horas da tarde, eu estava tão alucinado, eu tinha usado muito crack, e eu estava com a moto, eu não sabia mais o que fazer. Encontrei com um amigo meu, falei, pelo amor de Deus, leva a moto, meu patrão, que eu estou sem condição nenhuma, estou louco. Aí ele levou, e eu continuei com os vales, né, recebendo e usando, e foi assim até 10 horas da noite, 10h30 da noite. Meu Deus. Então foi assim, praticamente das 10 da manhã às 10 da noite, usando, né, o crack. E eu lembro que quando eu cheguei, né, em casa, eu já estava assim em pranto, eu só chorava, e minha mãe foi no meu quarto, né, ela já desconfiava que eu usava crack, mas até um momento, né, ela já tinha pego alguns sinais, né, lata que a gente deixava, pote de água que usam, né, para usar o crack. Então, assim, ela já desconfiava, né, não tinha total certeza, mas ela sabia que algo assim muito ruim estava acontecendo comigo. E quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, eu lembro que a Kátia, né, minha esposa, né? Você já era casado nessa época? Já estava com a Kátia, né? Nós estávamos juntos, né? E eu lembro que ela chegou da escola e eu estava naquela situação. Meu pai já estava revoltado com essa situação que eu estava vivendo. Sim. E naquele dia eu acreditei, né, que o Espírito Santo tinha me convencido realmente, né, do erro, né, do pecado, daquela vida que eu estava vivendo, porque não era vida, né? Eu vivia para usar, sobrevivia, né? E usava para viver. Essa foi a minha vida, né, nesses 13 anos. E cada vez, né, aumentando mais a adicção, cada vez usando mais. E aquele dia só vinha na minha cabeça: eu quero me internar, eu quero me internar, eu quero me internar.
Só via isso, assim, na minha mente. Eu queria sair daquilo. E aí, a partir do momento que você entendeu que você precisava dessa ajuda... Ô, gente, só explicando aqui, tá? Vocês estão ouvindo a gente falar sobre adicto, adicção. Explica aí, César, o que são essas palavras, porque as pessoas que não estão no meio, muitas vezes não entendem, né? O que é isso? A palavra adicção, ela vem da palavra adicto, né? Que é escravo de alguma coisa. Tem pessoas que é dependente da bebida, do álcool, ou até de outras coisas. Sim. Tudo que se torna a pessoa escravo daquilo, ela se torna um adicto, né? E é muito utilizada para questão de drogas, né? Sim, sim. Tá, e aí você falou, eu preciso me internar, e aí? Como é que foi isso? Então, só vinha na minha mente, naquele momento assim, eu quero me internar, eu quero ir para uma clínica, eu quero sair, né, daquele momento que eu estava vivendo. Uhum. E a Kátia, ela chegou da escola, ela viu toda aquela conversa ali com a minha mãe, eu chorando, em pranto, estava muito mal, tinha usado o dia inteiro. E ela pegou na minha mão e falou assim, vamos na casa de um amigo. E ele saiu da clínica e faz uma semana e está estudando. Que e assim, e esse amigo, né, que ela tinha falado, era uma pessoa que eu conhecia também no passado. Sim. Eu tinha até usado droga com ela junto e ela já estava num processo de libertação, tinha passado por uma clínica. Aí ela pegou na minha mão, nós fomos na casa dele, conversei, eu falei assim, não, eu quero sair dessa. Ele falou, sim, vou te ajudar. Aí eu lembro que ele entrou em contato com a clínica, e quando foi no dia 10 de novembro, eu peguei a minha mala e fui para a clínica. Cheguei lá no centro de recuperação e a base do tratamento era de 12 passos de narcóticos anônimos. Sim. É algo que funcionou na minha vida. Com certeza, um trabalho maravilhoso. Na verdade, nós temos, né, algumas instituições fortíssimas aí que têm um trabalho incrível, né, que são os narcóticos anônimos, os alcoólatras anônimos, e tem feito, que é um lugar de socorro, um lugar de ajuda, né, que as pessoas também podem recorrer, com certeza. Sim. E aí? Então eu fui para essa clínica e fui com um propósito. Eu lembro até o dia que eu cheguei à noite lá, e o dono, né, desse centro de recuperação, eu sempre vou ser grato pela vida dele, João Henrique Pedrosa, uma pessoa extraordinária, uma pessoa também que teve assim o seu problema já 26 anos de idade também, uma pessoa que era famosa, então assim, ele me ajudou muito, e eu cheguei lá e comecei, né, o meu tratamento, 1 mês, 2 meses, do segundo para o terceiro mês eu estava assim tão bem, porque o meu foco, eu fui com um propósito. Sim. Eu não fui assim com a intenção de parar por algum momento e tapar buraco também, engordar, né, um pouquinho e depois sai e daqui a pouco está usando de novo. Graças a Deus, assim, o Espírito Santo, ele veio de uma maneira assim sobrenatural na minha vida, que ele me convenceu. Amém. E eu não queria mais aquilo. Então, do segundo para o terceiro mês, eu já comecei a ajudar na clínica. O dono de lá, ele já dava o carro para eu vir buscar fruta, nos frutões, né, que doavam. Às vezes eu vinha trazer internos de lá, né, para resolver alguns problemas. E, enfim, até ele fez um convite de pagar um curso de terapeuta e eu ficar trabalhando nessa área. Mas eu não quis, eu quis, né, continuar a minha vida. E fiz o tratamento, né, durante 4 meses. Era 4 meses, eu fiz certinho, que devia ser feito, e voltei, né, e foi nos sugerido, né, que frequentasse as reuniões, para eu me fortalecer. Porque no dia a dia eu ia lidar com situações, né, que eu tinha que estar preparado para encarar, né, e não fazer como antigamente, né, porque muitas vezes, né, a gente não tem habilidade para lidar com situações e corre para a droga, corre para o álcool, como seu subterfúgio. Foge, né? Foge. Uhum. Então, assim, eu frequentei 2 anos, né, Narcóticos Anônimos, mas isso assim, segunda, quarta, sexta, sábado,
A minha vida naquele momento... Mas tá certo, é uma questão de foco mesmo, né? Há momentos na nossa... Há pessoas que às vezes elas pensam assim, mas eu não tenho tempo, né? Gente, tem momentos na sua vida que você tem que focar para construir algo e isso vai demandar o seu tempo, sua energia e às vezes até seus recursos financeiros mesmo. Então, e aí, em que momento que Jesus entra na história do César? Eu aceitei a Jesus nessa clínica. Olha que Embora bênção. não era uma clínica evangélica, mas ali tinha um colega ali e ele tinha feito um seminário teológico interno. Ele fez, se não me engano, 2 anos lá no Paraná. Sim. Então, assim, era como se fosse um pastor. Sim. E, assim, ali na clínica eu já comecei a ouvir louvores, todas aquelas palavras que foram lançadas no meu coração, né? Aquilo ali começou, né? Então, assim, eu comecei a sentir que algo estava acontecendo em mim. Porque eu começava a ouvir louvores e chorava. Né? Até hoje choro, né? Amém. Então, Glória assim, a Deus. Então, assim... Aí eu lembro que eu falei para ele, falei assim, Maurício, sabe o que eu quero? Eu quero virar crente. Eu falei desse jeito para ele, né? Quero virar crente. Ele falou assim, você quer mesmo aceitar Jesus? Eu falei, sim, eu quero. Aí eu lembro que eu entrei no quarto com ele e ele falou assim, você ajoelha, né? Vou fazer uma oração, você repete. E ali eu aceitei a Jesus. Glória a Deus. Né? Ali eu aceitei Jesus. E depois que eu saí da clínica, eu comecei a frequentar uma igreja. Que bênção. E fui, né, eu saí, peguei a Cátia, fui uma vez, fui 2 vezes, até que um dia eu fui, essa igreja estava fechada. Aí eu fiquei sabendo através de uma outra irmã que tinha fechado essa igreja. Sim. Nós fomos para uma outra igreja, ficamos 9 anos ali, né, e ali Deus começou a fazer a obra na minha vida, na vida da Cátia. Eu entendi que eu fui liberto, né, completamente. E lembrando aqui, né, quando eu fui para a clínica, o Guilherme, ele tinha 3 aninhos de idade, né? Uau. Eu não esqueço disso porque ele quase ficou doente, né? Porque seu pai some, cadê o seu pai? Né? E foram visitar eu depois de 15 dias. Né? É interessante que quando a pessoa está vivendo, né, nesse mundo, a pessoa ela não liga para pai, não liga para mãe, não liga para irmão, não liga para filho. Ela não tem um entendimento, na verdade. Não tem entendimento. Eu penso que a linha de raciocínio, né, o entendimento da pessoa, ele acaba sendo roubado mesmo. Então, é muito importante a gente ter essa conscientização, né? Porque você vai ter uma mudança de vida a partir daí e você vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Sim, então, e foi assim, né? Até eu lembro que a primeira visita, né, quando meu pai foi com a minha mãe, né, eu vi o fusquinha dele chegando na clínica, né, na chácara. Eu falei assim, eu preciso fazer algo, eu preciso me reparar com meu pai, né, pedir perdão, não somente para ele, para minha mãe, e foi isso que eu fiz. Eu lembro que eu levei ele assim na chácara, tinha um rio Jaguaribe, né, que passava ali. Falei, pai, preciso falar com o senhor, né? Aí nós fomos ali, tinha um pezinho de goiaba, nós sentamos ali, e naquele dia eu falei, pai, eu peço perdão de tudo aquilo que eu fiz, para o senhor, para a mãe, né, tudo isso que aconteceu comigo não foi por sua causa, porque muitas vezes a gente quer colocar a culpa em alguém, mas não, foi eu que quis, foi eu que coloquei a droga na minha boca, foi eu que fui atrás. Que privilégio, né? Então, assim, ali eu fiz essa reparação. E foi algo também curador na minha vida. Com certeza. E olha que privilégio, né, gente? Você poder fazer uma reparação dessa com seu pai, com a sua mãe em vida, né? Isso não é um privilégio? Porque, assim, o que eu percebo? Eu percebo que muitas pessoas, às vezes, elas se arrependem, né? Elas têm uma transformação, mas não tem mais o pai, não tem mais a mãe. E, infelizmente, algumas pessoas nem têm tempo para fazer isso. E eu quero fazer algo que eu nunca fiz aqui no podcast, mas eu quero falar algo para você. O César comentou aqui que quando ele estava lá na clínica, alguém falou de Jesus para ele, lá onde ele estava, ele orou, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Sabe que muitas vezes, no meu ambiente de trabalho, já fiz isso várias vezes, acredita? Falar do amor de Jesus para pessoas e orar com elas na minha sala, no escritório, e às vezes com algumas meninas até no banheiro lá, fazer uma confissão de fé. E talvez você está nos assistindo aí hoje. Eu quero dizer para você que você pode receber Jesus aí onde você está, dobrando seu joelho, fazendo uma oração,
convidando Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, porque Ele é aquele que transforma as nossas vidas. E a gente não está encerrando, né, o podcast, mas isso veio muito forte ao meu coração e eu quero deixar isso para você, porque aí onde você está, você pode ser alcançado por esse mesmo poder que transforma e que te dá condições de ter uma nova vida. E aí, César? É verdade, né? Deus tem as suas maneiras, né, de trabalhar nas nossas vidas, né? E assim, eu estava meditando nessa manhã, estava orando, falei, Deus, usa, né, da tua forma, né, o que tiver de falar aqui, que seja para edificar vidas que estão passando, né, por o que eu passei. Então, assim, aí eu estava meditando e, assim, tudo que eu passei não foi em vão. Eu acredito que era um propósito da parte de Deus de usar hoje a minha vida como um testemunho de vida. Então, assim, todos esses 13 anos de sofrimento, eu creio que hoje Deus reverteu. Deus hoje Ele tem feito algo na minha vida assim grandioso. Glória a Deus. Eu entendo que, na verdade, não é da vontade de Deus que a pessoa passe por isso. Sim, mas no poder de Deus, Ele transforma a nossa bagunça na nossa pregação. Na nossa pregação, né? É isso que eu não necessariamente que é da vontade de Deus que você passe por isso. Mas eu creio que o poder de Deus vem, né? E Ele transforma aquilo que antes a gente não entendia, que antes era algo perdido na nossa vida, em algo que vai ser gerador e transformador. Verdade. E aí você começa, então, uma nova vida. Agora a família sendo restaurada, daqui a pouco aparece mais um presente de Deus, que é o João Marcos, né, o segundo filho. Sim, amanhã está fazendo 15 aninhos. Já, uau, glória a Deus, que bênção, né? E como é bom poder desfrutar de tudo isso, né? E aí, beleza, né? Agora você se converteu, nunca mais teve problema, não foi isso? Problemas a gente tem, né? Mas hoje é diferente. Hoje eu tenho Cristo na minha vida. Amém, glória a Deus. Hoje, por maior que seja assim o problema, a tempestade, quando a gente está em Cristo, Cristo em nós, a gente passa por todo e qualquer problema. Então, assim, quando eu cheguei nessa igreja, né, que era a igreja com outro nome, hoje é Lagoinha, e assim, nesse tempo eu venho aprendendo muitas coisas. Assim, a minha vida espiritual tem mudado, né? Passei por problemas em todo esse tempo. Falar assim que foi só maravilhas, não. Mas hoje eu estou cada vez mais firme, né, nas promessas do Senhor. Sou servo do Senhor, amo servir na casa de Deus. Desde nos primeiros 5 anos que eu comecei a congregar em igreja. Então, de lá para cá, faz muitos anos que eu sirvo. César, e uma coisa que eu queria abordar aqui, que eu acho muito importante, é que, assim, você serve na casa do Senhor há muitos anos, né? E você nos acompanha desde, sabe, talvez você está nos assistindo e você não saiba disso, mas nós começamos o ministério bem pequenininhos, né? Era o Marcos, eu e o João Pedro, hoje, que já está aí com 13 anos também. E uma coisa que aconteceu muito importante nesse processo todo é que a igreja foi crescendo, né? Então, assim, a igreja foi crescendo e a gente foi avançando, mas o César ia servindo. Só que chegou um momento também que chegou um platô, um estágio na fé aí, que de repente você começou a se enganar nesse processo. Como é que foi isso? Porque é importante, né? Às vezes a gente fala de pessoas cristãs, parece que vai ser uma constante. E se a gente não se policiar, a gente corre risco de começar a andar para trás, começar a declinar na fé, né? É verdade, isso aconteceu comigo. Eu posso falar assim com toda convicção que de 1 ano atrás para cá, é o ano que eu tenho vivido um evangelho assim de uma maneira extraordinária, mas alguns anos atrás realmente eu fui enfraquecendo na fé. A gente sabe que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. E assim, se a pessoa ela tá fria espiritualmente, se a pessoa ela não ora mais, se a pessoa ela não lê mais a palavra do Senhor, ela vai enfraquecendo. E isso foi acontecendo comigo, né, de uns anos para cá. Isso foi acontecendo de uma maneira que eu estava quase desistindo. Algumas coisas queriam voltar já do passado, né, coisas
que eu fazia no passado, comecei a fazer. Então, assim, chegou uma época que eu trazia a Kátia para a igreja, eu tinha saído do ministério que eu estou hoje, trazia ela com o João para a igreja, voltava para casa e não queria mais saber. E até ela foi desanimando. Chegou um dia que ela falou assim, eu acho que eu não quero mais. Então, aquele dia pesou sobre mim, porque um dia você falou isso para mim. Um dia lá atrás que eu queria sair desse ministério, você falou que eu era o responsável pela minha família, o sacerdote de casa, né, o cabeça da casa. Aí eu comecei a pensar e comecei a meditar e o Senhor começou a me dar força e eu falei assim, não, eu não vou deixar o diabo mais roubar a minha vida. E comecei, sabe, com todas as forças, lutar, e muitas vezes eu chegava, né, muitos não sabem, chegava numa vigília, chegava quebrado, arrasado, e uma pessoa que há mais de 20 anos está na igreja, há mais de 15 anos serve o Senhor, e às vezes eu chegava arrasado numa vigília, chegava num culto, e a minha vontade era de ir lá aceitar o Senhor de novo. Só que assim, eu fui lutando com as minhas forças e fui pedindo para Deus e chorava. E Deus começou a me dar força, até que eu voltei, né, a meditar na palavra. Eu entendi da parte de Deus que assim, o pecado ele é uma questão de escolha. Eu tenho a opção de escolher pecar ou de escolher não pecar. Isso eu também aprendi com você. E assim, eu falei assim, não, eu não vou deixar mais o diabo roubar a minha vida e muito menos a minha família, porque esse é o plano dele. Esse é o plano dele. Então chegou num momento que eu dei a volta por cima, eu voltei para o ministério, já estava bem, né, espiritualmente, e eu não deixei mais o inimigo roubar roubar a minha vida da forma que ele estava roubando, porque se eu continuasse desse jeito, talvez hoje esse eu estaria... Esse é um estaria... alerta, né, gente? Porque assim, ó, muitas pessoas, elas acreditam que por estar na igreja, elas estão blindadas. E, gente, todos os dias nós somos convidados a ter uma vida com o Senhor. Eu gosto muito de uma historinha que alguns jovens vão até um sábio cristão e dizem assim, como é que eu faço para ter a minha vida sempre cheia de Deus? E aí ele falou assim, olha, eu vou te explicar de uma maneira que você vai entender. Pega essa peneira e traz ela cheia de água para mim. Aí é óbvio, né? Você põe a peneira na água, a hora que você ergue, acabou a água. E aí eles vieram e falaram, isso é impossível. A gente coloca a peneira na água, a hora que a gente ergue, a peneira está vazia. Ele falou, pois é, esse é o segredo de você ser cheio de Deus. Você só consegue ser cheio de Deus se você estiver submergido, se você estiver na presença do Senhor. Então, isso é um desafio. Não existe um estágio na nossa vida cristã. Não importa o que a gente faça, né? César é um dos diáconos da nossa casa. Você pode ser diácono, você pode ser diaconisa, você pode ser pastor, presbítero, você pode ser o que você for. Se não houver no seu coração essa intensidade, essa intencionalidade de você servir ao Senhor, de você amar ao Senhor, meditando na palavra, orando, não é servir no culto apenas, né? Mas você ter uma vida com Deus, querido, não importa o estágio. Isso pode acontecer com qualquer um. É verdade, né? Isso, na verdade, a igreja ela começa na minha casa. Exatamente. Né? E eu comecei a entender isso de um tempo, né, para cá e assim, até com o João Marcos, né? Assim, a minha relação com ele melhorou. Eu comecei a fazer um discipulado e através desse discipulado Deus me despertou a ter um tempo com Ele. Amém. É isso que eu estava fazendo. E esse tempo com Ele estava sendo tão bom, porque Deus estava, né, tratando comigo e de alguma forma eu estava também tratando com Ele, ministrando sobre a vida dele. Glória a Deus. Como nós sabemos, né? Eu sou o cabeça da minha casa. Exatamente, o sacerdote da sua casa. Então, assim, como eu estava falando, desse pouco mais de um ano para cá, eu comecei, né, a voltar a viver a vida assim, autêntica no Senhor. Teu coração em chamas, né? Meu coração... e assim, embora eu estava passando por um momento tão complicado, antes de eu ir para o encontro com Deus, eu tinha passado por
caído num golpe de estelionatário, estava arrasado, eu e a Kátia. E eu lembro que eu fui levar a Kátia, né, na casa do irmão Luiz, para eles ensaiar, né, para eles terem uma reunião lá do Encontro com Deus. E eu lembro que o pastor César, ele falou assim: aí, vamos entrar, vamos, estou precisando, né, de pessoas. E eu naquele momento estava mal, porque tinha caído, né, nesse golpe de estelionatário, perdemos dinheiro, mas já, assim, espiritualmente estava legal. E eu falei assim: não, comecei a colocar empecilhos. Mas beleza, eles terminaram lá de ensaiar. Aí na hora que nós fomos embora, eu entrei no carro, fui dar a partida no carro, assim, eu falei pro pastor Lecinho, né, veio com uma flecha no meu coração, assim, e Deus falou assim: você vai me servir só na hora que tá bem? Uau. Então, assim, naquele momento eu desliguei o carro, falei assim: César, tô nessa, entrei. E assim, essa atitude que eu tive, né, de entrar por esse ministério Encontro com Deus, isso de lá para cá tem feito assim uma diferença muito grande na minha vida. Glória porque algo assim começou a acontecer na minha vida que é só Deus mesmo, é só Deus. Glória a gente não tem assim palavras para explicar. E Deus é tremendo, Deus é tremendo. E é isso que Ele tem feito na minha vida. E aí teve mais um presente, né, que foi o carisma. Carisma, é verdade. Eu queria, né? Eu queria fazer o carisma. A Kátia muito mais que eu ainda, né? Ela queria muito. Ela tava, nossa, com uma chama assim. Eu falei assim: não, eu vou fazer esse carisma aí, mais para frente, né? Eu falava assim comigo. Até que um dia o Fábio me chamou e, né, conversou comigo. E aí eu falei assim: não, eu vou orar, né? Mandei uma mensagem para a Kátia. Vou orar para ver se Deus quer que eu conheça mais dele, né? Umas coisas, né, gente? Ah, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem para a Kátia. Vocês não acreditam. A Kátia, ela estava no banheiro, de joelho, orando, pedindo isso para Deus. Uau, glória a Deus. Aí eu orei, né? Lógico que Deus vai falar sim, né? Eu falei, eu também acreditei que esse é o momento, né, de eu buscar mais ainda do conhecimento da palavra do Senhor. E isso tem feito a diferença também, né? O Seminário Teológico Carisma, ele, assim, é uma porta aberta para quem quer conhecer mais o Senhor, para quem quer aprender mais a palavra do Senhor. Nós, o povo de Deus, né, a palavra de Deus fala que nós erramos por falta de conhecimento. Exatamente. Então vamos buscar mais conhecimento Amém. do Senhor. E você percebe, né, que o Senhor está sempre nos chamando para um novo nível. Então, assim, glória a Deus, o Senhor te tirou, né, como você mesmo disse, lá daquele lago, né, aquele lodo todo, e amém, maravilha, glória a Deus. Só que você percebe que se a gente andar na superficialidade, a gente se torna uma presa fácil. Sim. Podemos servir, né, a gente corre o risco de se tornar religioso, mas aí você vai dar um passo com relação ao encontro com Deus, dá um passo com relação ao carisma, e acredite, o Senhor vai te levar ainda a novos níveis, logo assumindo um GC, se Deus quiser, que eu estou sabendo. Sim, Gente, a nossa saúde espiritual, ela está nisso, em receber e dar. É realmente como uma parte do corpo. Nada no nosso corpo apenas recebe ou apenas dá. A gente precisa das duas coisas. Glória a Deus, César, que alegria ter você aqui. Eu estou muito feliz de poder contar a sua história. Né? Eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas pessoas. Né? Então, assim, gente, talvez você conheça alguém, né? Talvez seja você, que vai se inspirar por essa história, mas compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. César, muito obrigada por você ter vindo, um prazer. por você abrir seu coração aqui. Amém. E eu tenho certeza que Deus tem novos níveis ainda para você e para sua casa, que a gente ama tanto. Amém? Amém. Gente, então fica aí essa história incrível, maravilhosa. Não esquece, compartilha com alguém, curte esse vídeo e vamos fazer com que histórias como essa alcancem pessoas que precisam de uma palavra de esperança, porque na presença do Senhor é sempre um lugar de novos começos. Amém. Deus te abençoe.